importando arquivos para o RStudio. Nesse vídeo eu vou explicar como fazer para configurar o Windows e o RStudio de maneira que você possa importar arquivos com tranquilidade para os seus projetos e para os trabalhos que nós estamos fazendo aqui no curso. Nós veremos 6 passos necessários para conseguir fazer essa configuração, coisas bem simples. Mas antes de falar neles, eu preciso explicar com um pouco de detalhes como funciona o gerenciador de arquivos, o File Explorer no Windows 10 para frente ou o Windows Explorer nos Windows anteriores. Esse é um programa que faz parte do Windows e que tem a finalidade de permitir que você veja a organização dos arquivos e diretórios dentro do seu computador. O que seria isso, arquivos e diretórios? Todas as informações armazenadas dentro do seu computador, elas são guardadas numa estrutura que se assemelha à pasta com papéis dentro. Essa alegoria é muito boa para entender como funciona a estrutura de arquivos. Então, se você pensar no programa, por exemplo, o Word, que usa arquivos .doc, todo arquivo do Word ele estará armazenado necessariamente dentro de um folder, diretório, que pode também ser chamado de diretório ou pasta. A imagem que se associa, por isso o ícone do File Explorer é assim, é daquelas pastas dobráveis de papel que você abre e coloca outros papéis dentro. É uma imagem bastante boa para entender como funciona. O único detalhe é que no Windows, além de papéis, uma pasta pode conter outra pasta. Não há limitações para a quantidade de arquivos ou pastas que uma pasta pode conter. É a única diferença para essa imagem aqui. Mas a ideia é basicamente essa. Todo e qualquer arquivo, ou seja, todo e qualquer pedaço de programa que estiver armazenado dentro do seu computador, ele será armazenado na forma de um arquivo ou file. Esse arquivo estará sempre necessariamente dentro de um folder. Essa é a ideia principal. Avançando um pouquinho nessa ideia, e ainda nessa alegoria das pastas de papel, né, essas pastas dobráveis com papel dentro, imagine o seu computador como um arquivão, um arquivo gigante, com um montão de pastas dentro dele. E, mais uma vez, com a única diferença que no computador uma pasta pode conter outras pastas. Não há qualquer limite. Você pode ter 10, 20, 1000 pastas dentro de uma outra pasta. Da mesma forma que você pode ter 10, 20, 1000, 1 milhão de arquivos dentro de uma pasta que contém outra pasta com mais um montão de arquivos também. Sou um pouco confuso, mas não é. Vamos ver como isso funciona. O importante é você ter essa noção de que tudo o que está armazenado dentro do seu computador, de uma forma ou de outra, está armazenado como um arquivo. E esse arquivo estará dentro de um folder ou diretório. Prosseguindo nessa imagem do computador como sendo um arquivão cheio de pastas com papéis dentro, vamos ver um exemplo aqui rapidamente, só para tentar explicar isso melhor. Imagine uma pasta chamada root aqui, raiz nesse caso. Nessa pasta, a gente tem 2 arquivos dentro dela. Um arquivo doc do Word e um arquivo AVI, que é um arquivo de filme. Mas também temos 3 outros diretórios, 3 outras pastas. Dentro da pasta root, além desses 2 arquivos, a gente tem
três outros diretórios: Users, Applications e Volumes. Dentro dessa pasta Users, a gente tem uma outra pasta Cave e um outro arquivo do Excel, um arquivo XLS. E dentro da pasta Cave, dois arquivos, um arquivo de texto e um outro arquivo de filme. Veja que se nós quisermos acessar esses dois arquivos, a gente precisa fazer o caminho desde esse primeiro arquivo aqui de cima. Então, a gente precisa abrir primeiro o arquivo root. Ao abri-lo, nós enxergaremos esses dois arquivos, esses três diretórios. E ao clicar nesse diretório users, nós enxergaremos a pasta Cave e o outro arquivo do Excel. E é só finalmente ao abrir a pasta Cave que a gente vai enxergar esses dois aqui. Dentro da maneira como foi estruturada os arquivos os arquivos diretórios dentro do Windows, para você acessar esses dois arquivos, você chega lá abrindo esses diretórios. Da mesma forma como você faria com uma pasta física. Se você imaginar uma pasta de papel capaz de conter outras pastas dentro dela, então você primeiro abriria a pasta maior, que contém todas as outras, veria o conteúdo dela, aí você escolheria a pasta dentro da qual contém a outra pasta que você está procurando. Você abre essa pasta e você vê essa pasta e mais esse arquivo de papel. E aí, finalmente, você abre essa pasta para acessar esses dois arquivos. A lógica é essa. Vai ficar mais claro quando eu mostrar isso na prática. E, além de permitir que nós enxerguemos a estrutura interna de armazenamento de diretórios e arquivos, o gerenciador de arquivos, ou File Explorer, ele nos permite manipular esses mesmos diretórios e arquivos, ou seja, nós podemos, através de comandos no File Explorer, criar diretórios e arquivos, conforme eu já mostrei, abrindo ou clicando em cima. A gente pode ler o conteúdo desses arquivos e diretórios. Nós podemos atualizar. É possível, por exemplo, mudar o nome de um diretório, trocá-lo de lugar. Digamos que você queira que essa pasta Mac passe a ser guardada dentro da pasta Users. Não tem problema nenhum. Você vem aqui na pasta Mac, seleciona essa pasta Mac, faz um cut nela e aí traz para cá, seleciona a pasta Users e coloca ela dentro dela. Se você quiser que a pasta Mac fique dentro da pasta Root, para ficar mais facilmente acessível, também é perfeitamente possível. E assim por diante. Também a gente pode abrir os arquivos para atualizá-los. O arquivo XLS, ao abrir esse arquivo, a gente executa o programa Excel. O programa Excel, ao ser executado, ele vai mostrar os dados que estão armazenados nesse arquivo para que nós possamos mexer com eles, modificá-los, acrescentar outros novos, etc. E por fim, a gente pode excluir. Então, qualquer diretório pode ser excluído, à exceção do diretório root, e qualquer arquivo pode ser excluído em qualquer diretório. Quando a gente não precisa mais de um arquivo ou diretório, a gente os exclui de forma a liberar espaço, já que espaço no computador é uma coisa que é um pouco cara. A gente precisa comprar HD, SSD, etc. Aqui o exemplo do gerenciador de arquivos. Nós vamos ver já com mais detalhes, mas só para adiantar, você pode observar que ao abrir o gerenciador de arquivos, a gente tem duas partes bem divididas da tela, né? Essa parte aqui da esquerda, mostrando as unidades de armazenamento, e a parte da direita que mostra o conteúdo dessas unidades. Já vocês vão ver como isso funciona. Então, recapitulando, nós vamos realizar 6 etapas para
configurar o Windows e o RStudio. Parece muita coisa, parece complicado, mas na realidade não é. Vocês vão ver que é bem simples e que uma vez que vocês entendam como isso funciona, vocês vão fazer naturalmente, sem nem precisar pensar nisso. A primeira coisa, então, será criar os diretórios do RStudio e armazenamento dos datasets, ou seja, um diretório de trabalho do RStudio e um diretório para armazenar os datasets, ou seja, os arquivos do RStudio que nós baixarmos da internet. O segundo passo será a gente abrir o navegador, no caso aqui o Chrome, para configurar o diretório default de armazenamento dos downloads, dos arquivos que a gente baixa da internet. Ou seja, esse arquivo dataset que nós vamos criar aqui nessa etapa, nós iremos explicar para o Chrome que a gente quer que qualquer arquivo que seja baixado vá para esse diretório do dataset. Por quê? Para que nós saibamos onde está o danado do arquivo, porque a gente vai precisar usá-lo no programa. Quando a gente abrir o RStudio, nós precisaremos saber onde estão esses arquivos que a gente vai trabalhar. Fazendo dessa forma, nós saberemos, sem qualquer problema, que eles estão dentro do diretório dataset, a gente sabe onde está esse diretório, então é fácil acessar esses arquivos para poder trabalhar com eles. Então, uma vez definidos os diretórios e configurado o navegador para ele utilizar o diretório dataset, nós vamos baixar os arquivos do driver do curso de R. Vou mostrar a vocês como fazê-lo. E logo depois vamos para a parte de configuração do RStudio. São só duas etapas, bem simples. A primeira, nós vamos definir o diretório de trabalho, ou seja, esse diretório que a gente definiu aqui como sendo o diretório de trabalho do RStudio, nós vamos explicar para o RStudio. Olha, nós criamos um diretório aqui, nós queremos que você utilize esse diretório daqui para frente para armazenar os projetos que nós criarmos. Ou seja, todo o projeto que nós criarmos será um diretório dentro desse diretório de trabalho do RStudio. Parece complicado? Não é. Você vai ver já já como isso funciona na prática e aí entenderá que na realidade é bem simples. E uma vez que nós tenhamos configurado o Windows e o RStudio, é só importar os dados. Aí é fácil e tranquilo. Vamos ver como fazer isso passo a passo. Estou com a minha tela inicial do Windows aberta, começando do zero. Vamos ver passo a passo como executar cada uma daquelas etapas. A primeira delas é criar diretório para os datasets e para o RStudio, o diretório de trabalho do RStudio. Para isso, a gente precisa abrir o File Explorer. O íconezinho do File Explorer é esse aqui. Talvez você já o tenha na sua tela ou aqui na barra de tarefas. Se não tiver, não tem problema. É só vir aqui nesse ícone do Windows iniciar, clique nele e digite Explore. Opa, sim, L-O, Explore. Aí sim, ele vai aparecer aqui para você. File Explorer. No Windows em português aparece Explorador de Arquivos. Um nome muito ruimzinho. Gerenciador de arquivos é muito mais coerente. Mas clicando no File Explorer, aparece a tela dele que vocês já viram antes e que é dividido em duas partes. Nessa parte aqui da esquerda, a gente tem as unidades de armazenamento e na parte da direita o conteúdo de cada uma dessas unidades. Como isso funciona? Clicando aqui
numa unidade de armazenamento, ele mostra o conteúdo dessa mesma unidade aqui nessa parte da direita. Vou clicar na unidade D, data 0, e ele vai mostrar o que tem dentro dela. Clico na unidade E, a mesma coisa. E o que a gente vai fazer? Vamos clicar, escolher uma unidade para armazenar, para a gente criar o diretório onde serão armazenados os arquivos, os datasets e os projetos do R. Qual a exigência para isso? A única exigência é que essa unidade tenha espaço, né? Como saber se a unidade tem espaço livre? Clicando na unidade, a gente clica com o botão direito e aparece esse menu, no final dele, propriedades. Clique em propriedades, ele vai mostrar uma telinha que exibe a quantidade de espaço usado e a quantidade de espaço livre. Tenho aqui 54 GB livres. É espaço mais até do que suficiente para você poder trabalhar com tranquilidade com RStudio e os datasets. Eu aconselho ter pelo menos 1 GB livre, pelo menos. Aqui daria, mas essa não é a unidade que eu uso para isso. Eu uso essa aqui, ó, o data 0. Se eu quiser ver quanto de espaço ela tem, mais uma vez, eu seleciono o data 0, clico com o botão direito, aparece esse menu, no final dele, propriedades. Aí aqui aparece data 0, unidade D, e eu vejo que eu tenho 600 GB livre aqui. Nossa, que maravilha! Então aqui tem espaço à vontade. Eu posso colocar o meu diretório do RStudio sem qualquer preocupação. E na realidade ele já está aqui, porque como eu tenho o RStudio instalado nessa máquina e eu trabalho com ele direto, já tenho aqui o diretório de trabalho dele. Mas eu vou mostrar inicialmente aqui como fazer para criar um diretório. Para isso, vocês observem que desse lado direito do Windows, do File Explorer, você pode selecionar os diretórios e você também pode clicar fora deles, ó, desselecionou todos os diretórios. É exatamente o que a gente quer para poder criar um novo diretório. Se você clicar em cima de um diretório e clicar com o botão direito, aparece esse menu que é para manipulação de diretórios. Nós não queremos isso agora. O que nós desejamos é clicar fora dos diretórios, aqui embaixo, por exemplo, com o botão direito. Ele deseleciona os diretórios e vai aparecer um outro menu. Agora para a gente, com essa opção novo, que é a opção de criar um novo diretório. Então, se você clicar em cima dos diretórios com o botão direito, aparece o menu de manipulação de diretórios. O que nós queremos é clicar fora com o botão direito, essa opção novo diretório. Clicando aqui, ele cria um novo diretório e fica esperando a gente digitar o nome desse novo diretório. Eu quero que ele se chame dataset, aperto Enter, pronto. Está aí o diretório dataset criado. É só isso, muito simples. Por motivos de organização, eu não vou querer que esse diretório dataset fique aqui junto com o diretório de outros programas. Cada diretório desse é um programa. Aqui são programas de música, aqui o Blender de vídeo, outro tipo de programa para programação, Python. Isso aqui é o arquivo do programa que eu estou usando para gerar esse vídeo agora, o ShareX, que é para gravar a tela. Eu não quero que ele fique solto aqui, porque para mim isso é bagunçado. O lugar dele, no meu entender, seria dentro desse diretório do RStudio. Então eu vou lá, vamos lá criar esse diretório dataset aqui dentro. Para isso eu vou primeiro excluí-lo, tá?
Para excluir esse diretório que eu acabei de criar, dataset, eu clico em cima dele com o botão direito e vai aparecer esse menu de manipulação de diretórios. Eu venho aqui embaixo, excluir, clico aqui, pronto, está excluído. Simples assim. Se vocês precisarem excluir o diretório por algum motivo, é só seguir esse procedimento. Aqui eu vou para o diretório de trabalho do RStudio, que já está criado. Esse aqui, clico 2 vezes. Ele abre para mim o conteúdo, ele mostra para mim o conteúdo desse diretório RStudio. E o conteúdo do diretório de trabalho do RStudio são os projetos. Cada diretório desse é um projeto do RStudio. Nada mais natural, né? Dentro do diretório RStudio, o que a gente encontrará? Os projetos de trabalho do RStudio, bastante coerente. Se eu abrir um deles, aparecem os arquivos e mais alguns diretórios que são referentes àquele projeto específico. Esse projeto aqui, aula 1, tem dentro dele os arquivos CSV que a gente usou na aula, o código de script e arquivos de controle do RStudio. Esses arquivos servem para ele armazenar as informações sobre esse determinado projeto. A mesma coisa nos outros. Para cada um deles, ele mostra, clicando aqui, ele mostra o conteúdo desse arquivo de projeto, que são os arquivos referentes àquele determinado projeto. Eu vou querer colocar o meu diretório dataset aqui dentro. Então, eu vou seguir aquele mesmo procedimento. Vou clicar aqui com o botão direito fora desses arquivos. Aparece esse menu que me permite criar um novo diretório. Eu venho aqui, novo diretório. Cliquei, aparece lá a opção. Ele já foi criado e está esperando só eu incluir um novo nome. Aqui eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou iniciar com o underscore e digitar dataset. Aperto Enter. Beleza. Por que eu iniciei com underscore? Para diferenciar. Uma vez que esses diretórios aqui são todos de projeto, esse aqui é um diretório diferente. Ele não é um diretório de projeto, ele é um diretório para armazenar os arquivos de dataset. Dessa forma, colocando um underscore na frente, ele se distingue dos outros e ele vai lá para o início da ordenação. Os arquivos, os diretórios estão ordenados aqui alfabeticamente, começando A, B, C, D, E, F, G. E o underscore ele vem na frente de todos os outros porque ele é um símbolo. Essa ordenação é definida aqui, ó, tem nome. Se você clicar, ó, você pode ordenar de forma progressiva ou de forma regressiva, se você quiser do maior para o menor ou do menor para o maior. Beleza, criamos o diretório dataset, temos o diretório de trabalho do RStudio definido. Nada mais precisamos fazer nessa etapa que foi concluída. Vamos para a próxima, que é definir o diretório de downloads do Chrome, do navegador. Vou fechar isso aqui e vamos abrir o Chrome. Para abrir o nosso navegador, precisamos encontrar o ícone dele, caso esse ícone exista aqui na tela, né? O ícone é esse aqui, essa bolinha aqui, Google Chrome. Se você já tiver essa bolinha aqui na barra de tarefas ou na sua área de trabalho, beleza, é só clicar nela. Se não tiver, é o mesmo procedimento anterior. Você vem aqui para esse símbolozinho iniciar do Windows, clica nele e aí você digita Chrome. Já é suficiente. CHRO, ele já vai mostrar Google Chrome, que é o que a gente quer. E aí eu clico no nome dele ali e abriu o Google Chrome. Para a gente configurar o diretório de downloads,
a gente vem nessas 3 pontinhos aqui, ó, no cantinho direito. Se a tela estiver configurada para ocupar todo o monitor, esses pontinhos estarão bem afastados aqui no cantinho, ó. Mas estão aqui também, é só clicar neles. Vou voltar para a disposição anterior, que eu gosto mais dela, e vou clicar nos 3 pontinhos. Aparece esse menu, e o que nós procuramos é essa opção bem aqui de baixo, ó, com essa engrenagemzinha, configurações. Clicando aqui, aparece a tela de configurações do Google Chrome. Aí a gente vem para esse menu aqui e localiza essa opção, Downloads, com essa setinha aqui numa bandejinha, ó, como se estivesse colocando alguma coisa dentro de uma caixinha, de uma bandejinha. Clicando em Downloads, aparecem as opções de download, inclusive o diretório padrão. Aqui você veja, o meu já está configurado para o diretório de datasets. Mas suponha que eu não queira esse, eu quero outro. Então, tranquilo, é só eu clicar aqui em modificar e aparece uma telinha muito parecida com o Windows, com o File Explorer, onde a gente pode selecionar um diretório que a gente quer usar para armazenar os nossos downloads. Suponha que eu queira mudar para esse aqui, é só clicar 2 vezes nele, ele foi selecionado, ó, e confirmar aqui, selecionar diretório. Pronto, modificou. É só isso, é muito simples. E aí quando eu fechei, quando eu abrir novamente o Google Chrome, eu vou abrir pelo atalho agora, aqui, só clicar no atalho, abrir. Quando você abrir de novo, ele já está lá, o diretório está configurado. Só que eu não quero aquele downloads, eu quero o datasets. Então eu volto aqui, os 3 pontinhos, venho aqui embaixo novamente, configurações, na engrenagemzinha, clico nela, tela de configuração, procuro downloads aqui, clico nele, opções de configuração. E aí aqui, ó, local onde os downloads serão feitos, eu não quero mais que seja aqui, eu vou mudar. Agora eu quero que seja dentro da unidade data 0, eu quero que seja dentro do diretório RStudio, o diretório dataset. Veja que ele está aqui selecionado, ó. Confirmo a seleção e pronto. RStudio Dataset. Bem tranquilo. Está configurado, não precisamos mexer em mais nada aqui. Tarefa cumprida. Só um detalhe, talvez vocês queiram saber como faço para colocar o ícone aqui embaixo na barra de tarefas. É simples. Vou tirar o ícone aqui do Chrome, daqui da barra de tarefas, tirei, e vamos colocar de novo. Para colocá-lo de novo, a gente segue aquele mesmo procedimento. Vem aqui no iniciar, no menu iniciar, clica nele, digita Chrome, já é o suficiente para aparecer o Google Chrome. Abro o programa. Quando eu abrir o programa, você vai ver que ele vai aparecer aqui, ó, na barra de tarefas também. Aqui era onde ele estava, está vazio. Ele apareceu aqui no cantinho. Por quê? Porque ele está aberto, o programa está ativo. Então ele aparece na barra de tarefas. Aqui. Aí para eu anexar esse ícone à barra de tarefas, eu clico com o botão direito em cima dele e clico anexar a barra de tarefas. Pronto, ele fica aqui. Mesmo que eu feche, ó, ele está aqui paradinho. E aí você pode clicar em cima e arrastar para modificar a disposição dele. Eu não quero que ele fique aqui, eu quero que ele venha para cá, para onde ele estava. Eu clico com o botão esquerdo, seguro e puxo. Pronto, voltou para lá. Está ele aqui. Aí eu vou ajeitar os outros, o mesmo procedimento.
clica em cima, mantém o botão esquerdo pressionado e empurra para o lado. Tá? Bem simples. Só ajeitar aqui, porque bagunçou os meus ícones no lugar. Voltar com eles todos para o lugarzinho deles. Oi. Azulzinho. Isso. Acabou. Tudo organizado. O nosso próximo passo agora é baixar os arquivos que estão na pasta do curso de R. Para isso, você usa o endereço que eu mandei para vocês de e-mail. Por e-mail, o endereço que eu mandei para vocês do Google Drive. Vamos no Gmail. Vou voltar aqui novamente no Chrome. Clico nele. Aqui em cima está o Gmail. Clicando no Gmail, aparece a minha página inicial, a caixa de entrada do Gmail. E eu vou abrir esse e-mail com a URL do Google Drive. Clico nela, ele abre a página do Google Drive do curso de R. Aqui tem as pastas diversas que eu já expliquei para vocês. Na pasta de bibliografia tem os livros que eu sugeri a vocês. Aqui tem as pastas com o conteúdo das aulas. Nessa pasta, arquivos para instalação do compilador de R e do RStudio em Windows 7. Eles são um pouco mais antigos do que esses mais recentes que servem para o Windows 10. Esses aqui servem para o Windows 7. É o caso de você ter um computador mais antigo, você pode usar essas versões que elas foram feitas para o Windows 7. Voltando aqui, a gente tem o diretório Datasets. Vamos clicar nele 2 vezes para ele abrir. E aqui tem os arquivos CSV que a gente está usando. A gente tem usado ao longo do curso, que a gente vai continuar usando. Eu vou querer baixar esse aqui, pesquisa presencial, que é a pesquisa de campo que eu fiz, que eu vou usar como exemplo. Para baixar, é só clicar com o botão esquerdo do mouse e seleciona qualquer um deles aqui. Eu vou selecionar esse aqui, clicando com o botão esquerdo do mouse, e com o botão direito, eu clico novamente aqui em cima para que apareça esse menu. E aí eu escolho Download. Ele verifica se tem vírus, não tem vírus, e pronto, baixou. Eu vou incluir um detalhe interessante. Caso você queira baixar mais de um arquivo de uma vez, é perfeitamente possível, não tem problema nenhum, só um detalhezinho que é importante explicar. Vamos supor que nós queiramos baixar todos esses arquivos aqui que são do TSE. Eu usei no exemplo que eu expliquei na aula de sexta, que eu pretendo fazer um outro exemplo com ele aqui nos vídeos. Vamos supor que você queira baixar todos esses arquivos de uma vez só. Eu seleciono o primeiro, que eu quero, esse aqui. Aí eu venho no último da sequência, aperto a teclinha Ctrl e seguro. E aí eu clico nesse, selecionou. Aliás, Ctrl não, Shift. Olha a besteira. Seleciona esse, novamente, primeiro. E aqui eu venho no último, pressiona Shift e segura. E pronto. Aí você seleciona todos eles de uma vez só. Aí, com o botão direito, clicando aqui em cima, você seleciona Download. Só que aí tem um detalhezinho. Ele não vai baixar os arquivos individualmente. Ele vai baixar esses arquivos para você num arquivo único, compactado. Aqui, ó, esse arquivo zip. E que isso? Como é que eu abro esse negócio? Vamos ver já já. Vou clicar aqui para ele mostrar esse arquivo no diretório. Olha aqui, ó, o arquivo que eu baixei, o arquivo novo, compactado, contendo aqueles que eu selecionei agora.
eles estão todos dentro desse diretório dataset que a gente configurou anteriormente. Perfeito. É exatamente o que nós queríamos. Só falta agora descobrir como fazer para esse cara se transformar num diretório CSV, né? Igual aos outros. Não é nada demais. Você precisa usar um programinha específico para descompactar. Eu recomendo, tem muitos que fazem isso, eu recomendo fortemente você usar, vou abrir uma outra aba aqui, você usar esse arquivo aqui, chama 7zip, aí digite 7zip download. Apertando Enter, aparecerão várias opções, dentre elas essa aqui, Download 7zip. Preste atenção que tem que ser da 7zip.org, tá? Que é a empresa de desenvolvimento open source. Esse é o arquivo esse de programa é totalmente gratuito, é open source, é tranquilão de usar, muito bom mesmo. Então eu clico aqui, download, e aparecem diversas opções de arquivo de instalação. Para o meu Windows, que é mais recente, o Windows 10, é essa opção aqui, o Windows 64 bits. Para a maioria dos Windows atuais, praticamente todos, você vai baixar o Windows 64 bits. Somente se o seu Windows for mais antigo, aí bem mais antigo, você vai precisar dessa segunda opção aqui, 32 bits. Essas outras opções são para outros sistemas operacionais. Se você estiver usando algum desses, você saberá identificar qual é o arquivo correto. No meu caso, é só esse primeiro aqui mesmo. Então, eu vou baixar o executável, download. Cliquei em download, ele já baixou o 7zip. Aí ele aqui, ó. Vamos lá para ver o que a gente faz. Aqui, mostrar no diretório, clico aqui, ele volta para o nosso diretório que a gente configurou para armazenar os arquivos baixados na internet. Está aqui o arquivo de instalação do 7zip. A instalação dele é muito simples. Clique duas vezes nesse arquivo, aparece essa opção aqui, instalar, e acabou. É só isso. Muito simples. Só fechar. Eu vou excluir o arquivo do 7zip, eu não preciso mais dele. Sim, quero excluir. Pronto. E como eu faço para abrir esse danado desse arquivo? É só clicar com o botão direito em cima do arquivo. E aí, nesse menu aqui de manipulação de arquivos, aparecerá a opção 7zip. Aí você vem aqui, extrair arquivos. Ele vai mostrar isso aqui, essas opções, que você pode aceitar todas, são todas default, são boas. Clica em OK e pronto. Ele abriu todos esses arquivos aqui dentro de um novo diretório que ele criou, que é um subdiretório aqui de datasets. Então a gente clica nesse diretório e pronto. Estão aqui todos os arquivos que a gente baixou. E como eu faço para passar esses caras para cá, para dentro do dataset? Ó, eles estão aqui dentro desse diretório. Eu quero que eles fiquem dentro do dataset, junto com esse outro. Bom, abrimos novamente, selecionamos todos. Para selecionar todos de uma vez só é a mesma coisa. Você clica no primeiro, vem aqui para o último, pressiona Shift, segura, clica novamente. Todos selecionados de uma vez só. E aí, você pode usar nesse menu, clicar com o botão direito para aparecer esse menu e selecionar Cut, cortar, recortar. Ou você pode usar a tecla de atalho que é Ctrl X, que é parente do Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C copia, Ctrl V cola e o Ctrl X recorta. Essa opção aqui, Cut. Então eu clico nessa, eles ficam assim, meio esbranquiçados, indicando que eles vão sumir daqui. E aí você seleciona o diretório Dataset, clica aqui dentro, e aí você pode fazer Ctrl V de colar, ou você pode clicar fora dos diretórios e usar
essa opção aqui, Paste. Fazendo isso, eles vão todos para cá. Agora ficou direitinho. Está aqui o arquivo que eu baixei primeiro e todos os outros que vieram depois. Poxa, que coisa complicada, para que esse negócio de zip? Olha, é útil quando a gente tem que baixar muitos arquivos, porque ao compactar a gente diminui o tamanho. Isso faz com que a transferência demore menos, seja menos lerda do que seria se a gente tivesse que baixar um montão de um arquivo grandão de uma vez só. Então, tem uma utilidade, isso aqui sim. Eu vou excluir esses dois, eu não preciso mais deles, então eu clico no primeiro, uso o mesmo macete. Clico no Shift seguro, pronto, selecionou os dois e eu excluo os dois de uma vez só. Pronto. Acabou. Baixamos os arquivos, eles estão dentro do diretório que a gente quer. O RStudio, o diretório de trabalho também está definido. Agora a gente vai configurar o RStudio para finalmente importar os dados. Fechando aqui, eu não preciso mais disso aqui também, vou fechar. Ótimo. Vamos abrir o RStudio. O íconezinho dele está aqui na barra de ferramentas. Eu posso abri-lo clicando aqui em cima do ícone. Talvez você já tenha o ícone aqui na sua área de trabalho, mas se não tiver o ícone dele em lugar nenhum, o procedimento é aquele mesmo de sempre. Vem aqui para o íconezinho de iniciar do Windows, clica com o botão esquerdo do mouse e digite RSTU. Já é o suficiente para aparecer o ícone do RStudio e aí a gente clica nele para abrir o programa. Nesse momento, se você não tiver o RStudio na sua barra, o ícone dele na sua barra de tarefas, você aproveita para clicar aqui com o botão direito e fazer o anexar a barra de ferramentas. O meu já está anexado, não preciso fazer isso. Então, vindo aqui para o RStudio, ele está mostrando o ambiente de trabalho anterior. Eu não quero esse, eu quero criar um ambiente de trabalho novo para um projeto novo. Como a gente faz isso? Inicialmente, eu vou configurar o diretório de trabalho. Para configurar o diretório de trabalho, a gente olha aqui nos menus, Session, definir diretório de trabalho. No submenu, escolher diretório. Clicando aqui, aparece a opção para você escolher qual é o seu diretório de trabalho. Para mim, será em data 0, RStudio. Clico aqui, pronto. É só isso. Clique em Open, beleza. Está definido o diretório de trabalho. Como eu sei que está definido, é só olhar aqui. Ó. Nesse pedacinho aqui do do cantinho inferior direito, a gente tem umas abinhas com algumas coisas interessantes. Plots é para exibir os gráficos. Packages mostra as bibliotecas instaladas. Help mostra ajuda. Isso aqui é um visualizador para algumas funções especiais e para apresentações. O que a gente quer é essa primeira abinha, arquivo, file. Clicando nela, ela vai mostrar o diretório de trabalho. Se você quiser ter certeza que ele está mostrando o diretório de trabalho, o que é bom, você vem aqui nessa engrenagemzinha, mais, clica aqui. Aí ele tem aqui explicitamente a opção ir para o diretório de trabalho. Aí você clica aqui, ele vai obrigatoriamente mostrar a você qual é o diretório de trabalho. Veja que a gente está vendo, nós estamos enxergando aqui exatamente a mesma coisa que nós vimos agora há pouco lá no RStudio, no File Explorer. São os diretórios que contêm os diversos projetos. Ótimo, tudo certo. Definimos o diretório de trabalho. Vamos criar um novo projeto. Coisa bastante simples também. A gente pode fazer isso tanto aqui nesse cantinho de cima, ó, ou
pelo menu. Nesse cantinho aqui de cima, no cantinho direito, tem essa setinha aqui, ó. Aqui é o nome do projeto e aqui tem uma setinha. Você clicando nessa setinha, aparece o menu de manipulação de projeto. A primeira opção é criar novo projeto. Depois tem abrir projetos e os projetos recentes mais usados. A mesma coisa acontece se a gente vier para cá, menu diretório, clicar em File, a primeira opção será a que estará aqui, novo projeto. Eu vou usar essa opção aqui. Clico em novo projeto, ele vai mostrar a telinha do Wizard para a criação de projetos novos. São 3 opções aqui. A primeira é a que a gente quer, criar novo projeto. A segunda seria se a gente quisesse incluir coisas novas, diferentes num diretório de projetos já existentes, não é o nosso caso. E essa aqui é controle de versão, que também não nos interessa nesse momento. Então, novo diretório, clicamos aqui. Diversos tipos de opção para um novo projeto. Aqui o novo projeto do R, aqui um novo pacote, uma nova biblioteca. Aqui são projetos para apresentação. Não é o nosso caso, a gente só quer esse aqui mesmo, um novo projeto do R. Então eu clico aqui e finalmente a telinha. Observe que aqui embaixo, ó, ele vai criar o arquivo de projeto como um subdiretório de o diretório padrão de trabalho do RStudio. Eu vou chamar o meu novo projeto de novo projeto. Muito criativo o nome. Mas é só para diferenciar mesmo. Beleza. Só criei o nome. Um detalhe importante quando você fizer isso, você evite começar com números, tá? E também evite deixar de espaços. Isso costuma criar problemas. Você comece sempre com uma letrinha. Depois da letrinha, você pode colocar números, você pode colocar underscore. Não evite espaços, mas números e underscore você pode pôr à vontade depois da primeira letrinha. Isso serve para variáveis do R também. Tá? Eu vou deixar assim mesmo, tá bom? Criar projeto. Ele vai limpar todo o ambiente de trabalho. A gente está com um ambiente totalmente novo. Você vem nesse cantinho aqui da direita, você vê, ó, novo projeto. A gente já está no novo projeto. Aqui embaixo, na telinha de arquivos, ele está mostrando o diretório onde está esse novo projeto. Veja que o nome do diretório é exatamente igual ao nome do projeto. Tá? Aquela coisa que eu já mostrei antes. Se a gente voltar no diretório de trabalho do RStudio, esse aqui, ó, é só clicar aqui em cima que ele abre. A gente vê que estão aqui as pastas anteriores de projetos. Cada pasta dessa é um projeto, cada diretório desse é um projeto, e o projeto do novo projeto. Olha ele aqui. Se você quiser voltar para ele, é só clicar aqui. Pronto. Abriu o diretório do novo projeto. RStudio novo projeto. Nós estamos aqui mostrando o conteúdo do diretório desse projeto. Beleza? Aqui desse lado, eu só vou apagar esse texto. Pressiono Ctrl L. Limpou aqui a tela do console. E, finalmente, vamos importar os arquivos. Demorou um pouco, mas foi por uma boa causa, eu penso eu. Eu acho que a explicação foi bem passo a passo. Espero que não tenha sobrado nenhuma dúvida. Agora é bem fácil. A gente vem aqui nessa abinha de projetos. 3 pontinhos aqui no cantinho, ó, escondidinhos do lado desse símbolo do R. Clica nesses 3 pontinhos. Aparece uma opção
ir para o diretório. E para qual diretório nós vamos? Para o diretório onde estão armazenados os datasets. Por quê? Porque eu quero incluir esses datasets aqui no meu projeto. Eu quero utilizá-los para fazer pesquisas de dados aqui no meu projeto. A gente sabe que esse diretório está aqui em D, na unidade de armazenamento D, dentro do diretório de trabalho do RStudio. Eu vou clicar 2 vezes, ó. Clicou aqui. Eu estou enxergando o conteúdo do RStudio. Todo mundo aqui, incluindo no projeto. Ó. Mas o que eu quero está em cima de todos por causa do underscore. É o dataset. Clico 2 vezes. Ué, cadê os arquivos que estavam aqui? Essa telinha ela só mostra diretório. Tá? Então, a gente selecionou o diretório. Ele não vai mostrar os arquivos, porque ele não mostra arquivos nessa tela. Ele só mostra o diretório. Está aqui o diretório selecionado. Eu aperto em abrir e agora sim aparecem os arquivos. Olha eles aqui. E você observa que o nome aqui em cima mudou. Agora ele está mostrando dentro do diretório de trabalho do RStudio, nós estamos olhando o diretório dataset. Eu poderia fazer isso clicando primeiro aqui, abrir o diretório de trabalho do RStudio e depois clicando aqui em dataset. Também pode, do mesmo jeito. Funciona igualzinho, não tem problema nenhum. Então, a gente está agora para importar esses dados, é trivial. Vocês estão cansados de saber como fazer. É só vir aqui, vou pegar esse aqui, tá, da pesquisa presencial, e vou clicar com o botão esquerdo em cima dele para aparecer as opções. Tá aqui, visualizar arquivo, importar datasets. É o que a gente quer, importar. Clico em importar. Esse arquivo é um arquivo do Google Forms, então ele já segue a configuração padrão desse wizard de importação. Então você tem que mexer em nada. Veja que a pontuação, a acentuação está correta, sinais diacríticos, não há problema na identificação dos caracteres. A separação de campos também está correta, nesse caso é vírgula. Não tem nada para mexer, é só mandar importar. Vem aqui no botãozinho importar e pronto. Está aqui o nosso dataset. Obrigado a quem acompanhou até aqui. Espero que, mais uma vez, que a explicação tenha sido útil. Vamos para o próximo vídeo.